O que aconteceu no Santiago Bernabéu contra o Levante não foi só vaia, não foi só protesto, não foi só crise. Foi um recado duro, direto e quase humilhante para um jogador que até pouco tempo era tratado como símbolo de futuro, estrela do projeto e referência emocional do Real Madrid. Vinícius Júnior entrou em campo carregando o peso de semanas de tensão e saiu carregando algo ainda mais pesado, a sensação de que a relação com a torcida foi oficialmente rompida. Vaiado no anúncio da escalação, vaiado no primeiro toque, vaiado nas decisões erradas e observado com um silêncio desconfortável quando tentava algo mais simples. O Bernabéu não é um estádio comum. Não reage por impulso, não persegue por capricho. Ele cobra quando sente que algo está fora do eixo, quando percebe desconexão entre jogador e camisa, entre expectativa e entrega. A grande pergunta que fica é: o torcedor passou do limite ou Vinícius deixou de corresponder ao peso do escudo? Comenta aí porque esse debate vai longe. Dentro do clube, ninguém fingiu que foi uma noite normal no Santiago Bernabéu. No vestiário, o clima era pesado, de poucos olhares e muita leitura silenciosa. Não teve discurso inflamado, não teve dirigente batendo na mesa, mas todo mundo entendeu o recado que veio da arquibancada. A paciência com Vinícius está no limite. A diretoria olhou para aquele cenário com frieza, como quem mede dano institucional. Não é só o camisa 7 em má fase, é o ídolo recente sendo transformado em alvo. Quando o estádio que já o carregou nas costas decide responder com vaias, o sinal que chega aos andares de cima é de ruptura emocional. Florentino Pérez sabe que o Real Madrid vive de mitos, mas também sabe que o Bernabéu não tolera a sensação de que alguém se colocou numa bolha, distante da realidade do time. E a impressão de quem estava ali, ao lado do campo, era justamente essa. Vinícius parecia jogar mais contra o ambiente do que com o próprio elenco. A reação da arquibancada ao longo dos 90 minutos deixou claro que não se tratava de um episódio isolado. Cada perda de bola, cada drible forçado, cada decisão individual que quebrava o ritmo coletivo gerava resposta imediata. Primeiro veio o murmúrio, depois vieram as vaias mais abertas, e por fim, aquele silêncio que diz muito mais do que qualquer barulho. O Santiago Bernabéu é impiedoso quando identifica que o jogador não está conectado ao jogo, ao time e ao contexto. E a percepção dos torcedores era exatamente essa. Enquanto o Real Madrid tentava reconstruir confiança depois de semanas turbulentas, Vinícius parecia entrar numa disputa pessoal para provar algo. Não está claro o quê. E esse desnivelamento emocional não caiu bem. No banco, a leitura era parecida. O staff técnico percebia que o jogador estava preso no pior ciclo que existe para um atleta de elite. Decisão individual. Plus, frustração. Plus, resposta emocional. Plus, nova decisão individual. Para o torcedor, esse comportamento deixou de ser estilo e passou a ser sintoma. Nos corredores internos do clube, a leitura após o jogo foi menos emocional e mais estratégica. O Real Madrid não opera com impulsos. Opera com diagnóstico. A diretoria entende que a reação do Santiago Bernabéu não foi apenas sobre a atuação contra o Levante, mas sobre a soma de episódios recentes. Desgaste com o técnico anterior, desconexão com o vestiário, irritação com torcedores, decisões individuais que prejudicaram o coletivo e um momento técnico abaixo do padrão que o próprio Vinícius elevou ao longo das últimas temporadas. Para Florentino Pérez, a questão não é se Vinícius tem futebol para ser referência. Isso nunca esteve em debate, mas sim se ele absorveu o peso institucional do cargo que ocupa hoje. Não se trata mais do garoto irreverente que surpreendeu a Europa. Trata-se do terceiro capitão, do jogador que deve liderar quando o time falha, que deve baixar o tom quando o ambiente sobe e que precisa ser o primeiro a se reconectar com a arquibancada. Dentro do clube, esse é o verdadeiro exame. Entre os jogadores, o episódio também repercutiu de forma particular. Embora não exista racha, há conversas internas sobre postura, decisão e leitura de ambiente. Alguns atletas entendem a pressão que Vinícius carrega hoje, principalmente por ser brasileiro, jovem e figura de marketing global do clube. Outros, porém, acreditam que ele precisa simplificar o jogo, reduzir o atrito com a arbitragem e reaproximar-se emocionalmente do vestiário. Não como um castigo, mas como mecanismo de sobrevivência dentro de uma estrutura que não tolera individualismos prolongados. A percepção é de que o Real Madrid, quando está sob fogo, exige que seus líderes estabeleçam ordem, contágio e clareza. Nesse ponto, o que mais incomodou parte do elenco não foi o erro técnico ou a má fase, mas a sensação de isolamento competitivo. Jogar contra o ambiente é possível, alguns já fizeram isso antes, mas jogar contra o ambiente sem o respaldo do grupo se torna insustentável. E esse detalhe pesa muito nas análises internas. No meio desse cenário, a figura de Florentino Pérez atua como eixo de equilíbrio. O presidente não trabalha no improviso e entende que crises no Real Madrid não se administram com declarações impulsivas, mas com leitura fria e cálculo político-esportivo. Para ele, o caso Vinícius não é sobre punição ou blindagem, mas sobre responsabilidade. O brasileiro foi projetado para ocupar um lugar de liderança, não apenas técnica, mas emocional.
E quando um líder balança, o clube inteiro sente. Florentino reconhece o valor esportivo e comercial do jogador, mas também sabe que a instituição possui mecanismos históricos para enquadrar talentos que se distanciam da cultura madridista. No Real Madrid, o escudo é maior do que qualquer nome, e esse mantra nunca mudou. Por isso, ao invés de expor o jogador ou defendê-lo publicamente, o presidente optou pelo silêncio estratégico. É uma forma de comunicar sem dizer. O clube observa, o clube entende a torcida, e o clube não está acima do julgamento do Bernabéu. Para quem conhece os códigos internos da Casa Blanca, isso diz muito. No fim das contas, o episódio contra o Levante não se resume a vaias e a uma atuação abaixo do esperado. Ele funciona como termômetro e como diagnóstico. Termômetro porque mede a temperatura emocional entre jogador, torcida e clube. Diagnóstico porque expõe algo que estava latente e agora se tornou o objeto central da temporada. O Real Madrid precisa recuperar sua conexão interna antes de recuperar sua conexão externa. Vinícius, por sua vez, está diante de um momento que define carreiras no Bernabéu. Jogadores de talento, o clube sempre teve. Protagonistas emocionais, nem sempre. O brasileiro está descobrindo que ser referência no Real não é apenas marcar, driblar e decidir. É interpretar o ambiente, absorver as críticas, responder com inteligência e entender que o Bernabéu cobra como pai e julga como rei. A torcida não vaia por capricho, vaia quando sente desconexão. E o clube, mesmo em silêncio, também envia recados. A partir daqui, o roteiro permanece em aberto. Há espaço para redenção, para reconstrução e até para reconquista. Mas isso depende de atitudes, não de biografias. No Real Madrid, o capítulo seguinte é sempre maior do que o anterior. E agora é Vinícius quem precisa decidir qual será o tom dessa próxima página. E agora eu quero ouvir você. Esse é um momento de ruptura ou um momento de crescimento para Vinícius Júnior dentro do Real Madrid? Comenta aí nos comentários, porque é no debate que o futebol ganha vida. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, futebol é paixão, futebol é paixão.